De volta na época da facu, eu tinha um hábito de levantar questões um tanto polêmicas, como dizer que título público não é renda fixa. E claro, ficava todo mundo revoltado comigo porque todo livro, curso, professor e a mãe dele dizem que Tesouro Direto é sim um ativo com rentabilidade fixa. Aí chega 2002 e agora novamente em 2020 e a gente vê o Tesouro Selic acumulando prejuízo. Ele literalmente está acumulando prejuízo nesses meses, o que é uma coisa intuitivamente impensável para um título renda fixa, mas que está de fato acontecendo no exato momento de gravação desse vídeo. Então, o que isso significa? Afinal, o que não te contaram sobre esses ativos? Bom, meus amigos, nesse vídeo eu vou explicar como esses títulos realmente funcionam na prática, para que você não só nunca seja pego de surpresa com prejuízo na renda fixa, mas mais do que isso, ainda possa ter ganhos maiores do que o inicialmente previsto. Isso é um conteúdo avançado, entregue para você de forma simples e fácil de entender. Ok, então questões provocativas de lado, eu não estou dizendo que chamar Tesouro Direto de renda fixa está errado. Título público é sim renda fixa, mas a chave é entender exatamente o que é fixo nesse ativo e o que não é. A maioria das pessoas, quando olha um título com rendimento de 7% ao ano, o tesouro pré-fixado, imagina que esses 7 são fixos, no sentido de que o dinheiro que elas colocarem ali será reajustado a 7% ao ano. Isso é uma super simplificação. Olha esse cheque. Existe um valor e uma data que ele pode ser descontado, igual um tesouro pré-fixado. Aliás, se ao invés do meu nome estivesse aqui o Tesouro Nacional, esse papel seria exatamente igual ao prefixado de 2026. Mesmo vencimento, mesmo pagador e mesmo valor? Sim. Quando você compra esse título, você está comprando R$1.000 no futuro, e não uma taxa. Deixa eu te mostrar. Isso é um título. Antigamente, quando você comprava um prefixado, era isso que você recebia. Um papel assinado por um órgão no governo te dando o direito de receber um valor no vencimento. E é justamente esse valor que é a parte fixa do ativo. Isso é de 100 anos atrás. Olha como chamava o Brasil na época. República dos Estados Unidos do Brasil, com Z. Essa taxa que você vê aqui, ela nunca esteve escrita no papel. Ela foi calculada comparando o valor pago pelo título, esse preço unitário aqui, com o valor final, os R$1.000 que você recebe no vencimento. O sistema lá compara quanto você está pagando com o valor que você vai receber no vencimento e calcula a partir disso qual seria a rentabilidade anual. Em outras palavras, a taxa irá variar, porque ela é calculada em função do preço do título, que por sua vez varia de acordo com a boa e velha oferta e demanda do mercado. Aliás, se você olhar aqui do lado, tem o gráfico da variação da taxa nos últimos 30 dias. Dá para ver, bastou um mês para que ela subisse quase 1 ponto percentual. Isso significa que quem está comprando agora terá uma rentabilidade maior do que quem comprou um mês atrás, porque hoje esse mesmo título está sendo vendido mais barato do que antes. Pensa só. Se o valor final não muda, mas você está pagando mais barato por ele, então o seu ganho, a diferença entre o valor pago e o valor recebido aumenta. E é justamente isso que faz a taxa variar. Para resumir e simplificar tudo isso, existe um papel que vale R$1.000 no vencimento. Essa é a parte fixa. Esse papel é vendido no mercado por um preço unitário, que é variável. A diferença entre esse preço unitário e o valor fixo de R$1.000 é o que gera a taxa de rentabilidade. Se amanhã ou depois, de acordo com a oferta e demanda, esse preço unitário cair, a rentabilidade vai aumentar, o que por sua vez torna o papel mais atrativo, já que agora ele paga mais, fazendo a demanda aumentar para equilibrar com a oferta. Pois foi justamente isso que aconteceu no último mês. O governo aumentou o volume dos leilões do título, gerando uma série de preocupações no mercado. Então, com esse aumento de oferta, o preço unitário caiu, aumentando a rentabilidade de quem está comprando o papel agora, mas ao mesmo tempo causando prejuízo para quem comprou mais caro 30 dias atrás. Então, olha só isso. Se você conseguir prever esses movimentos, dá para esperar que a queda de preços ocorra para comprar o ativo mais barato depois. Ou dá para se adiantar e comprar antes de uma alta relevante para ganhar mais do que originalmente seria possível. A gente já vai falar disso. Primeiro estamos explicando esse lado variável dos títulos. Na sequência, vamos falar da taxa de juros, inflação e como isso afeta o preço dos ativos. E por fim, eu vou abrir título por título, explicando quando vale a pena investir em cada um e dizer aonde eu estou investindo nesse momento. Então não perca essa última parte, porque se você chegar até lá, eu garanto, você vai sair entendendo tudo sobre títulos públicos.
E agora uma ressalva muito importante. Como eu disse, esse título vale R$1.000 no vencimento e isso é fixo. Não importa o que aconteça, o quanto varia a taxa ao longo do caminho, esse papel vale R$1.000 no vencimento e ponto. É por isso que ele é um ativo de renda fixa. Então se você está vendo um prejuízo nos seus extratos nesse último mês, lembre-se, o valor no vencimento não mudou. Se você segurar o papel até o final, você vai receber o que estava prometido. Esse prejuízo nos extratos ele é puramente contábil, é uma consequência da marcação ao mercado, basicamente um ajuste contábil do valor de acordo com a cotação de mercado naquele dia. Isso não vai se tornar um prejuízo real, a menos que você venda o papel antes do vencimento. Se você vender antes, aí sim você vai realizar o prejuízo desse último mês. Do contrário, você vai ter a rentabilidade exibida no dia que você comprou o ativo. E aí vem a grande questão, você deve vender ou segurar o papel até o final? Se você for consultar por aí, você vai ouvir de tudo. Tem gente que diz que você tem que segurar até o final, tem gente que diz que não se importa, tem gente que diz que você pode vender agora porque a tendência é que os preços caiam mais ainda e daí você venderia agora e compraria mais barato depois. Mas na realidade isso vai depender mesmo se você já se inscreveu no canal. O valor daqui tende a subir. Se inscreva antes que... O canal é de graça, você pode se inscrever a hora que quiser. Se você vai vender ou segurar, para mim isso depende muito mais das suas necessidades de caixa do que de uma especulação com o ativo em si. Pensa um pouquinho, quanto que você pode ganhar se você acertar um ponto percentual? Quanto que isso daí vai mudar, né, na sua vida? De repente você opera um grande volume de dinheiro e aí realmente isso pode fazer alguma diferença. Mas eu imagino que para a maioria das pessoas esse não seja o caso, então vale a pena mesmo se preocupar tanto com isso? Agora, se você estiver precisando do dinheiro no curto prazo, então talvez seja melhor você realmente resgatar isso daí, porque no curto prazo ninguém sabe realmente o que vai acontecer com o valor desses títulos. A gente vai entrar mais a fundo nessas questões, mas por hora grave o seguinte, essa é a maneira de se olhar título público. O título em si ele é renda fixa, mas a forma como você negocia pode produzir uma renda variável. Se você compra e segura até o final, aí a renda vai ser 100% do jeitinho que você espera, sem nenhuma complicação. Mas se você adiar a compra ou adiantar o momento da venda, aí os resultados podem variar. Então, meus amigos, eu sei, esse é um momento que muita gente vai sair do vídeo, porque já viu o que queria, já cansou, já deu o nível de atenção delas. Eu sei, tudo bem, sem ressentimentos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Mas para você que fica, lembre-se, nós não vimos ainda todos os títulos. Até aqui eu só descrevi em detalhes o funcionamento do tesouro pré-fixado. Eu comecei por ele porque é o caminho mais fácil para você entender esse aspecto variável dos ativos, que é justamente o preço unitário, o valor de compra e venda dele. Não existe uma lei tabelando esse valor, é uma questão de oferta e demanda mesmo, e isso acaba afetando sua rentabilidade. Mesma lógica vale para os títulos pós-fixados. Embora eles funcionem um pouquinho diferente, o preço unitário desses ativos também não é fixo e dependendo se você pagar mais barato ou mais caro, a sua remuneração pode ser maior ou até menor do que o indexador. Vou explicar rapidamente como funciona o pós-fixado para não deixar nenhuma lacuna aberta. Fique à vontade para pular essa parte se você já souber o que é ágio e deságio. Vamos lá então. Ao contrário do pré, que tem a parte fixa no final do fluxo, lá no vencimento dele, no pós a parte fixa está no início. Só que o início no pós não é o valor que você paga, não é o preço unitário. O valor inicial do pós, seja lá qual for ele, IPCA, Selic, independente do vencimento também, o valor inicial remete aos dias da primeira indexação desses títulos que ocorreu em julho do ano 2000. Naquela época o valor do título era R$1.000. Então quando você abre o site da Anbima e olha lá o Tesouro Selic, que também é conhecido como LFT, cotado em 10.700, é porque o valor de R$1.000 em julho de 2000 foi corrigido pela Selic desde aquela data até hoje, chegando em 10.700. Mas esse não é necessariamente o valor que você vai pagar. Aliás, se você olhar o Tesouro Selic de 2025, na data dessa gravação, o preço unitário dele é 10.500. Porque como nós vimos, o preço unitário nunca é fixo, ele varia de acordo com a oferta e demanda. Então esse valor corrigido de 10.700, ele serve como uma referência para dizer se o título está sendo vendido mais caro ou mais barato do que ela. Vamos dar nome aos bois. O valor de referência do título se chama VNA e está disponível no site da Anbima para você consultar. O valor de compra e venda do título se chama preço unitário, ou PU, e está disponível no site do Tesouro Direto. Coloquei o link na descrição se você quiser olhar lá esses números. Aí para saber se você está comprando mais caro ou mais barato que a referência, é só comparar o preço unitário do título com o VNA dele. Se o PU for maior que o VNA, então o título está com ágio. Você está pagando mais caro e, portanto, terá uma rentabilidade menor que a referência, ou seja, você vai ganhar menos que a variação do indexador. Se o PU for menor do que o VNA, então ele está com deságio. Você vai comprar mais barato e ter uma renda maior que o indexador.
É daí que vem os termos ágio e deságio em títulos que pouca gente gasta tempo tentando entender, menos ainda tentando explicar. E é por isso que tá todo mundo perdido com o que tá acontecendo hoje. Porque agora, com a oferta de títulos maior que a demanda, o preço unitário teve que cair mais abaixo da VNA para tornar o ativo barato o suficiente para ser atrativo no mercado. Lembre-se, preço caiu, rentabilidade subiu. É por isso que aparece esse mais 0,354% ao ano na rentabilidade do seu título. Essa renda a mais é o quanto o comprador do título vai receber além da variação do indexador, graças a esse deságio no preço unitário. Muita gente se confunde com isso porque deságio é uma palavra que remete a um desconto, e de fato, se você comparar o PU com o VNA, fica claro que existe um desconto aí. Mas como o site do Tesouro não mostra o VNA, isso não fica tão evidente assim. O site mostra só o acréscimo na rentabilidade e aí as pessoas tendem a olhar tudo em função da rentabilidade porque é o que está sendo mostrado para elas. E se é um acréscimo, então intuitivamente isso parece um ágio, e muita gente, claro, que se confunde com isso, porque ficou confuso mesmo. Eu prefiro olhar tudo em função do preço unitário, porque assim você nunca vai se enganar. Finalmente, primeira parte feita, parabéns para você que chegou até aqui e agora vem a parte legal. Agora que você já sabe que os títulos, embora tendo renda fixa, podem produzir renda variável de acordo com a forma como você opera eles, chegou a hora de falar como usar isso a seu favor para aumentar os ganhos, e tudo, meu amigo, gira em torno das expectativas do mercado, da taxa de juros, da inflação e outras variáveis que eu vou explicar. Quando o mercado avalia se vale a pena ou não emprestar dinheiro para o governo, ele quer saber primeiro se o governo vai pagar, se ele é solvente. Segundo, em qual moeda ele vai pagar, se essa moeda vai sofrer inflação ou não. Terceiro, quando ele vai pagar, qual é essa data de vencimento. E finalmente, quarto, qual a taxa de juros para compensar os riscos do ativo. Começando então pela solvência do país, e pode parecer fútil analisar isso, sendo que o governo é quem controla a máquina de imprimir dinheiro, mas não se esqueça que imprimir dinheiro gera inflação, e além disso o mercado não está limitado a títulos brasileiros. Existem outros países mais solventes que o Brasil querendo dinheiro emprestado também. Justamente por isso é de se esperar que o Brasil pague um juros maior que os Estados Unidos, por exemplo. Aliás, para quem não sabe, foi isso que fez o dólar subir desse jeito. O Brasil reduziu tanto as taxas de juros que os títulos brasileiros ficaram desinteressantes para o investidor externo, que ao parar de colocar dinheiro aqui, fez a demanda por reais cair e a moeda desvalorizou por conta disso. Outra questão que afeta a solvência é a credibilidade fiscal. Se o governo de repente começar a elevar demais a dívida dele, como ele tem feito aí nessas últimas semanas, surge a dúvida se ele vai ser capaz de pagar isso no futuro. E se o mercado tem dúvidas, ele vai exigir uma taxa maior para compensar esse risco, ou seja, os títulos ficarão com deságio. Tudo isso é justamente o que está acontecendo agora, para você ver como entender essas questões possibilita que você se adiante a certos movimentos e aumente os ganhos com isso. Continuando agora sobre a moeda, se existisse um governo que emitisse títulos em ouro, seria de fato um investimento sensacional. Mas ninguém faz isso porque ninguém é besta. Não foi à toa que os governos abandonaram o padrão ouro, justamente porque perceberam que eles teriam muito mais poder para manipular a economia se eles forem livres para imprimir moeda à vontade. Claro que existem limites que precisam ser respeitados para não cair em hiperinflação, mas a verdade é que em doses controladas os governos gostam da inflação. Afinal de contas, isso diminui o valor real da dívida que eles vão ter que pagar no futuro. Olha só, se você tentasse se proteger da inflação hoje no Brasil, você rapidamente perceberia que Tesouro Direto talvez não seja o melhor caminho nesse momento. O Selic não cobre a inflação, o prefixado também não cobre, e o IPCA, que é o índice oficial da inflação, acumula alta de 0,7%, enquanto o IGPM já está em 14,4%, jogando aí mais lenha na fogueira do debate sobre qual é o verdadeiro índice da inflação brasileira. Então, quanto maior a inflação, menor será o valor real da dívida no futuro e menor será o valor real do seu investimento no futuro. O mercado sabe disso e por isso que fica atento às expectativas de inflação para exigir um prêmio maior conforme o risco inflacionário aumentar. Outro ponto da moeda é, claro, o câmbio. Se existe a chance da moeda desvalorizar, o mercado pode exigir um prêmio maior para mitigar esse risco. Enfim, tudo que apresenta um risco pro investimento é considerado pelo mercado e a taxa do título precisa ser grande o suficiente para compensar essa incerteza e também para compensar o prazo do investimento. Quanto mais longo for o vencimento, mais exposto fica o investidor às oscilações do mercado. Então, se ele comprar um prefixado de 10%, mas a Selic subir para 15%, ele não vai poder investir no papel mais rentável porque o dinheiro dele vai estar preso no título de 10%. Aliás, ele até pode fazer uma venda antecipada para resgatar o dinheiro, mas nessas condições significaria um bom prejuízo.
prejuízo, porque a única forma de vender um título que paga 10 no mercado que paga 15 é com um belo deságio. Então, o que equilibra todos esses riscos é justamente a remuneração do ativo, e agora eu vou abrir título por título explicando quando vale a pena investir em cada um deles. Começando pelo mais famoso de todos, o Tesouro Selic. Tem gente que fala que essa seria a opção mais segura, mas eu te digo, não existe opção 100% segura. Pode muito bem acontecer de você comprar esse papel agora e a Selic ficar por anos em 2%, com uma inflação maior do que isso. E aí você vai estar perdendo dinheiro para a inflação. Então não existe essa opção segura, tudo é uma aposta, e no caso do Tesouro Selic, a aposta é justamente de que a Selic vai aumentar. Se você acredita que ela vai subir, então esse é o título para você. Na sequência, o título pré-fixado. Esse título é para quem acredita que a Selic não vai subir e a inflação vai ficar abaixo dessas taxas. Se você quer apostar nisso, investir nesses papéis é a forma de fazer essa aposta. E por fim, o IPCA+. Eu sei que eu falo mal do IPCA, mas isso não significa que esses papéis não valem nada. É tudo uma questão de momento. Em geral, o mercado acredita que o IGPM seja mesmo o índice mais representativo da inflação brasileira, porque ele é mais abrangente. Ele considera não só a variação dos preços ao consumidor, que é basicamente o que o IPCA faz, mas também leva em conta os preços ao produtor, os custos de construção civil. Então, justamente por ele ser mais abrangente, é que ele é usado para reajustar os contratos de aluguel. Na minha empresa, por exemplo, todos os contratos de financiamento são corrigidos pelo IGPM. Então, se você quiser se proteger da inflação, se proteger do IGPM, infelizmente, nenhum título hoje faz isso. Antigamente tinha a NTN-C, que seria basicamente um tesouro IGPM+, só que esse papel não existe mais à venda. Então, se você quiser se proteger do IGPM, talvez a sua melhor aposta esteja nos fundos imobiliários, já que os contratos de aluguel são reajustados por esse índice. Eu tenho 2 vídeos falando sobre isso que você pode assistir clicando aqui, e estou pensando em fazer mais um sobre como precificar os CRIs, que é justamente o que minha empresa faz. A gente concede crédito para financiamento imobiliário e administra essas carteiras. Então, coloca aí nos comentários se você se interessa por esse tipo de investimento e quiser saber mais sobre isso. Agora, não é porque o IGPM é mais representativo que o IPCA não vai servir para nada. Inclusive, existem anos em que o IPCA fecha acima do IGPM. É tudo uma questão de expectativa. Tem momento que os preços ao consumidor tendem a subir mais que o resto da economia, e aí ganha mais quem apostou no IPCA. Além disso, o nome desse título é IPCA+, porque ele paga IPCA mais uma taxa pré-fixada que até que não está baixa nos vencimentos mais longos, então fica aí a seu critério escolher no que você deseja apostar. Se você perguntar para mim o que eu estou fazendo, no momento eu estou comprando mais fundos imobiliários, que é onde eu acredito que vai dar mais retorno. A rigor não é renda fixa, mas considerando que títulos também podem produzir renda variável, os FIIs estão previsíveis o suficiente para mim.